É interessante a gente lembrar que quando apareceu a Covid, imaginava-se uma doença pulmonar, né? Era um quadro pulmonar, tanto que é uma síndrome respiratória. Porém, posteriormente, se entendeu que a doença é uma doença sistêmica, que ela agride todos os órgãos, todos os sistemas do corpo e pode deixar sequelas em diversas áreas. Inclusive, na parte urológica, nós estamos vendo cada vez mais, com mais frequência, alguns tipos de situações de intercorrências, de sequelas, de complicações nesses pacientes que tiveram a doença. Os casos já começam a aparecer nos consultórios. Exatamente. A gente tem diagnosticado vários problemas. É sabido que a crise mais séria, né, que leva à internação e hospitalização, pode levar a uma falência renal. Então a gente vê com muita frequência pacientes que estão em UTI, que acabam tendo uma falência renal e necessitam de hemodiálise. É um quadro grave. Porém, outras áreas do sistema geniturinário também estão sendo agredidas por esse vírus. E recentemente nós tivemos alguns artigos publicados na literatura mostrando esse efeito nocivo do vírus na região dos órgãos genitais masculinos, principalmente no testículo e no pênis. Quais são as doenças que mais aparecem no caso dos homens, doutor? Exatamente. No caso dos homens, o aparecimento em períodos em torno de 15 a 30 dias depois do quadro agudo da doença, de um quadro de orquite. A orquite é um processo inflamatório do testículo, né? Que pode aparecer em diversas circunstâncias, em problemas infecciosos, em doenças infecciosas anteriores, como por exemplo a cachumba, é um exemplo típico, né, da orquite pós-cachumba. Mas agora, no coronavírus, nós também estamos vendo quadro de orquite, que é muito semelhante àquele quadro da orquite pós-cachumba. Porém, não tem uma intensidade tão grande, não há um inchaço tão grande, mas basicamente o paciente se queixa de dor. Então, uma dor que aparece em torno de 15 a 20 dias depois e que persiste por um período longo. Porque agora os pacientes começaram a ter um pouco mais de coragem de voltar aos consultórios médicos, né? E nós temos atendido com muita frequência pacientes que tiveram o quadro de Covid. E é interessante porque o relato dessas sequelas é muito variável, né? Inclusive alterações da atividade cognitiva, que a gente chama, que é a memória, a localização, né? O indivíduo perdeu um pouquinho o sentido da localização. Então, alterações cerebrais, alterações pulmonares, alterações hepáticas, né, de fígado, né? A gente tem visto alguns pacientes que apresentam alterações laboratoriais relacionadas à função do fígado, né, função hepática. E na área, como disse, na área geniturinária masculina, a gente tem visto esses problemas, inclusive recentemente publicados 3 artigos muito importantes mostrando sequelas do Covid na área da função sexual masculina. Também vem sendo afetado. Indivíduos que desenvolveram disfunção erétil pós-Covid, indivíduos que eram normais antes da doença e que após a doença desenvolveram uma disfunção erétil, e que um estudo recente publicado mostrou que o vírus pode agredir a estrutura interna do pênis, levando à lesão do corpo cavernoso, que é a estrutura erétil do órgão masculino, e esses indivíduos desenvolverem essa sequela, que é importante, né, no homem. Muitas vezes são indivíduos jovens ainda, que têm vida sexual muito ativa e que acabam perdendo essa capacidade. Por isso que é importante se buscar atendimento médico, atendimento especializado, porque existem tratamentos, doutor, que podem auxiliar nesse momento? Então, se discute ainda de que forma nós vamos tratar esses pacientes. Os pacientes com disfunção erétil, a gente está tratando com medicamentos que melhoram o desempenho, né, na expectativa que esse processo seja reversível, que ele se resolva de forma até espontânea. Existem alterações também na área da fertilidade. O coronavírus agredindo o testículo e principalmente as células produtoras de espermatozoide, levando esses homens a ter um quadro de infertilidade, que também, repito, nós não sabemos se é um processo definitivo ou ele vai se reverter ao longo do tempo. Também na área testicular, alterações da testosterona. O testículo é um órgão que tem 2 funções, ele produz espermatozoides e produz o hormônio masculino, a testosterona. A agressão também do coronavírus, levando homens a ter uma diminuição na produção do hormônio masculino, desencadeando um quadro assim de andropausa precoce, né? Um quadro que leva o indivíduo a ter uma série de manifestações, inclusive na sexualidade. E mais importante de tudo, né, Carla, vacine-se, né?
Com certeza. A vacinação é realmente a única saída que nós temos para poder diminuir a circulação do vírus e conseguir sair dessa situação que nós estamos. É interessante porque no indivíduo mais jovem, a doença ela tem um curso menos agressivo, né? Ela é um pouco mais branda, mas esse indivíduo não fica isento das complicações da doença. Então, muitas complicações que você vê também no indivíduo adulto acabam aparecendo no indivíduo jovem que teve a doença praticamente sem manifestações importantes. É uma consequência, provavelmente, da agressão desse vírus nesses órgãos, né, do organismo, e que a gente só vai identificar posteriormente. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.